Olá, queridos viajantes da Palavra de Deus, sejam muito bem-vindos a este canal, tudo bem com vocês? Para vocês que ainda não me conhecem, eu me chamo Mari Garcia e se você ainda não está inscrito aqui, este é o momento que você pode se inscrever. Ativa o sininho aqui embaixo para o YouTube te avisar toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui. Também me segue lá nas minhas redes sociais, eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês, é só clicar e você vai ser levado diretamente para a minha rede social. Vai ser um prazer ter você lá comigo e a gente vai poder se conhecer melhor e isso vai ser bom demais. Amém? Seja a boca de Deus e divulgue esse vídeo aí para o maior número de pessoas que você conhece, para que você possa divulgar o reino de Deus e fazer diferença para essa geração. Nós sabemos que essa organização diz que se preocupa com a nossa saúde. E eles inventaram algo chamado de plano pandêmico. É claro que parece muito correto e incisivo se você lê a teoria sobre isso. Todos unidos pensando em uma estratégia para ajudar na saúde mundial. Como lidar com todas as pragas e pandemias mundiais que podem vir a surgir. E muitos países ao redor de todo o mundo se unindo para isso, acredito que em torno de 194 países estão se inscrevendo nesta união. Mas é claro, o que eles querem fazer é simplificar tudo. Eles querem centralizar tudo isso e colocar tudo em um pequeno pote, com um propósito que nós sabemos que está muito ligado a uma centralização com outras intenções. Uma centralização que aponta para o que vamos ver quando o anticristo aparecer. É claro que sabemos que muitos anticristos já existiram e existem. Cada vez que vemos um novo anticristo, ou seja, uma pessoa ou uma instituição com o espírito do anticristo, vemos que o mal está cada vez mais sutil. Um cenário sendo formado de maneira muito bem arquitetada. A besta que emerge do mar está sendo formada. E, em breve, este homem que a sua posição está na ponta desta pirâmide será revelado. Da mesma forma, Deus está trabalhando e não podemos estar cegos diante de tudo. Nós vemos um único sistema de governo se desenvolvendo, um sistema único monetário mundial crescendo e se instalando. Temos que abrir os olhos para as coisas sendo manipuladas politicamente em todas as estruturas mundiais. Muitos anticristos, muitos reinos que estão inaugurando um reino final. Um chifre pequeno que em breve se erguerá. O 8º rei, o homem de Edom, o iníquo, aquele que fará aliança com muitos e fará cessar o sacrifício contínuo na metade da semana. As coisas vão se tornar imparáveis. Não tem como evitar. O mundo está caminhando para o caos. Mas não pense que Deus perdeu o controle de todas as coisas. Ele continua onipresente, onisciente e onipotente. E Ele nos alerta simplesmente para estarmos preparados e não para nos enchermos de medo. Ele alerta o povo de Deus e mostra o que vai acontecer em Sua palavra, para que possamos ser um povo prudente, com os seus candeeiros cheios de azeite, com a luz acesa em meio às trevas. Se nossa lamparina estiver apagada,
não poderemos enxergar o mal que se aproxima. E desta forma, seremos pegos, como aqueles que são pegos pelo ladrão à noite. Apocalipse 17. Então, eis que se aproximou um dos 7 anjos que tem as 7 taças e convidou-me, dizendo: vem comigo, eu te mostrarei a condenação da grande prostituta, que está assentada sobre muitas águas, com quem os reis do mundo se prostituíram e os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua sedução. João está falando sobre uma força espiritual aqui. Esta mulher sentada na besta vestida de vermelho e escarlate. Nós vemos muitos reinos que já existiram, mas agora começamos a ver outro reino misterioso. Um reino que comete fornicação. Um reino de adulteração. Um reino que não pode ser puro, mas que está completamente corrompido em seu pecado. Um reino que em diversas fatias suja toda a humanidade. Um reino que receberá de Deus o julgamento na hora certa. Um reino que virá a besta. Um reino que se levantará o anticristo. Ele é composto de todo o mal, de todo o poder espiritual satânico. E quando olhamos para o mundo, não podemos deixar de observar todas as instituições que têm se instalado em grande poder sobre a humanidade. E essas instituições têm fornicado, têm adulterado com os poderes do inimigo, com o próprio diabo. E assim, fazendo funcionar tudo em uma liderança completamente corrompida e cheia de pecado. Todas essas organizações mundiais, juntas, se corrompendo, sendo levadas pelo espírito do anticristo, utilizando de toda a inteligência artificial, de todo o transhumanismo. Essas instituições utilizam como desculpa a saúde, a melhora econômica, o reajuste da sociedade, uma só moeda mundial. Tudo isso sem nenhuma votação, sem ao menos darmos uma mísera opinião sobre o que achamos de tudo isso. Mas quem disse que existe algum tipo de democracia? A grande verdade é que todos são peões de uma grande batalha espiritual. E os habitantes da terra foram embebedados com o vinho da sua fornicação. Toda esta fornicação escorre pelas taças dessa instituição maligna, desta Babilônia que não tem fim, que nada mais deseja do que embriagar todos os homens da terra. E todos aqueles que tomarem desta bebida estarão bêbados, estarão fornicando junto com todas essas instituições malignas que esperam e aguardam para que o cenário esteja afunilando para a chegada de uma liderança mundial que representa um espírito maligno do anticristo. O que é estar bêbado se não estar fora dos seus sentidos? Não conseguir pensar claramente, não pensar direito. Estar com uma névoa cerebral, isto é, o que está acontecendo com as nações. E eles perderam todo o discernimento. Perderam a capacidade de distinguir entre o bem e o mal. Chamam de bem o que é mal e vice-versa. Nós vemos uma agenda de ideologia de gênero correndo no meio das nossas crianças. Crianças de 5 anos sendo obrigadas a ouvir e decidir o que elas querem para o futuro. Mas será mesmo que isso é apenas igualdade de gênero? Ou o que está por detrás é muito maior? E o mais difícil é vermos professores, pais, mães observando essa loucura e bebendo deste vinho que desce desta mulher, a Babilônia. E essas crianças sendo forçadas a se embriagar com este vinho da fornicação. Apocalipse 17, 13. Em seguida, o anjo conduziu-me em espírito para um deserto. Ali observei uma mulher montada na besta, vermelho e escarlate, que estava coberta de nomes blasfemos
e possuía 7 cabeças e 10 chifres. Esta mulher é a representação de todo o mal de Jezabel, que está caindo sobre o mundo, em forma do que chamam de empoderamento feminino, igualdade de gênero, transformando algo que seria para bênção em algo extremamente diabólico. Uma agenda de ideologia de gênero para as mulheres, onde elas estão se perdendo em sua posição, abandonando tudo aquilo que Deus colocou para elas. E muitas estão se perdendo nesta jornada de empoderamento, que poderia ser bênção. Todas as mulheres devem ser valorizadas. Todas as mulheres têm um grande potencial. E Deus tem um chamado para cada uma de nós. Mas Deus deu para as mulheres características diferentes das dos homens, que precisam ser guardadas, cultivadas e bem administradas. Nenhuma mulher é inferior ao homem e vice-versa. Mas o mundo, a Babilônia, o espírito de Jezabel, quer fazer com que a mulher se revolte contra o mundo e contra os homens e comece a encontrar uma posição que não é dela, mas sim a posição que Satanás tem colocado sobre elas. Então as famílias estão sendo abandonadas, as produções independentes têm sido idolatradas. Mas o que Deus está dizendo é: em Cristo vocês são iguais. Homens e mulheres são meus filhos e ambos, unidos, precisam continuar cuidando dos princípios familiares em qualquer posição social que você se encontrar. Mas o mundo quer que todos fiquem confusos quanto a isso. E então, até em meio ao mundo dos esportes, a ideologia tem se alastrado. O que o mundo quer é que você não entenda mais da maneira de Deus, mas que tudo esteja em um bolo só, que não exista gênero, que seja tudo no mesmo saco. Mas o que está por detrás disso é blasfêmia, a desonra do poder de Deus, a desonra da criação de Deus. Gênesis 1:27. Assim Deus criou o homem em sua própria imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea, ele os criou. Gênesis 2, versículo 21. E o Senhor Deus fez um profundo sono cair sobre Adão, e ele dormiu, e ele tomou uma de suas costelas e fechou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus havia tirado do homem, ele fez uma mulher, e a levou ao homem. E Adão disse: esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque ela foi tomada de dentro do homem. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se apegará à sua mulher, e eles serão uma carne. E estavam os dois nus, o homem e sua mulher, e não estavam envergonhados. Não importa o que o mundo diga, não se esqueça, é Deus quem dá a última palavra. Mas a mulher aqui, em Apocalipse 17, é o oposto desta mulher que Deus preparou em Gênesis. Isso porque Satanás, desde o tempo de Gênesis, através da serpente, esteve atrás desta mulher. E nós podemos hoje entender que a mulher tem uma representatividade muito grande para Deus. E por isso Satanás quer envergonhar esta mulher. Satanás quer mudar totalmente a função e a representatividade da mulher no mundo. Apocalipse 17, versículo 4. E a mulher estava vestida de púrpura e escarlate e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, tendo um cálice de ouro em sua mão, cheio das abominações e imundícias da sua fornicação. E sobre sua testa havia um nome escrito: Mistério Babilônia, a Grande, a mãe das prostitutas e abominações da terra. Desta capital pagã, a Babilônia, e da besta emanam todas as formas de malignidade e idolatria. São as abominações que serão produzidas também pelo anticristo, mas que foram profetizadas por Cristo em Mateus 24:15,
Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no seu lugar, quem lê, entenda. Jesus ressalta que os leitores do livro escrito pelo profeta Daniel poderão compreender melhor o que ele estava dizendo. Jesus está fazendo referência a um tipo de idolatria tão perversa, uma prostituição abominável, um paganismo que causa horror e repulsa, que já aconteceu em algumas partes históricas da humanidade, como em Antíoco Epifânio, ou quando os romanos oferecem sacrifícios pagãos em Jerusalém. Mas esta mulher de Apocalipse 17 está apontando para o tempo do fim. E em seu cálice de ouro, ela carrega todas as abominações, todas as imundícies da sua fornicação, ou seja, do seu contato com toda essa imundície. Ela passa o tempo inteiro buscando o pecado, e este vinho que cai desta taça vai infectando, vai embebedando, vai colocando a vida de muitos nas mãos de Satanás. Esta é a mãe das prostitutas e a mãe de todas as abominações da terra. E ela vem sentada em cima desse sistema maligno onde o anticristo reinará. Como se um estivesse ligado ao outro, alimentando-se mutuamente. O mistério Babilônia é um reino espiritual de Satanás. E é um mistério por detrás disso, operando através do reino dos homens. E ele vem fazendo desde sempre cair todas as instituições, sociedades secretas, segurando todo o conhecimento esotérico. Apocalipse 17, versículo 6. E eu vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue dos mártires de Jesus. E eu, vendo-a, maravilhei-me com grande admiração. João usa a palavra mártires para se referir a todas as testemunhas cristãs que morrem por causa de sua fidelidade a Jesus Cristo. Versículo 7. Então o anjo me encorajou, dizendo: por que te admiraste? Eu te explicarei o mistério desta mulher e da besta que a conduz, e que tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que viste era e já não é. Ela está para subir do abismo e caminha para a perdição. Os habitantes da terra cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a criação do mundo, ficarão espantados quando virem a besta, porque ela era, agora não é, contudo, virá. É maravilhoso sabermos que o nosso nome está escrito no livro da vida, mas apenas nós mesmos, através de um livre arbítrio, podemos retirar o nosso nome de lá. Então, apenas aqueles que não tiverem os seus nomes no livro da vida ficarão espantados quando virem a besta, ou seja, nós não ficaremos, porque nós já saberemos sobre ela, porque nós não estamos aqui de brincadeira. Nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Nós vivemos uma vida pela fé. Nós estamos aqui porque cremos que somos chamados, lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Isso não é pouca coisa. O nosso Deus já venceu esta batalha. E esta besta caminha para a perdição, ou seja, caminha para o seu fim. O seu fim está escrito na palavra. Então, nós caminhamos para a vitória com Cristo Jesus. Versículo 9. Agora é preciso sabedoria para decifrar. As 7 cabeças são 7 colinas sobre as quais está assentada a mulher. Significam também 7 reis. 5 deles já caíram, um ainda persiste, mas outro ainda não surgiu. Entretanto, quando aparecer, deverá governar durante pouco tempo. E qual seria este pouco tempo? 3 anos e meio, 42 meses, 1260 dias. O tempo em que o anticristo terá liberdade de Deus para governar a grande tribulação. Versículo 11. A besta que era e agora não é o 8º rei. É um dos 7 e caminha para a perdição. Mais uma vez, a certeza que Deus está nos dando. Esta besta, este 8º rei, caminha para a perdição, caminha para o seu próprio fim, para a sua destruição.
Versículo 12: os 10 chifres que viste são 10 soberanos que ainda não receberam seus reinos, mas que receberão a autoridade de monarcas por apenas 1 hora. Estes têm uma só mente, e darão o seu poder e força à besta. Estes guerrearão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque ele é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. E os que estão com ele são chamados e escolhidos e fiéis. Então, ao mesmo tempo que nós vemos que haverão reis que receberão um poder crescente para se unirem à besta, para se unirem ao anticristo, a este líder mundial que governará durante um curto período de tempo na grande tribulação, e que guerrearão também contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá. Porque só o Cordeiro é Senhor dos senhores e Rei dos reis. E nós, aqueles que estão com ele, nós somos chamados, escolhidos e fiéis. Todas essas instituições mundiais, todos esses líderes governamentais, darão o seu poder e a sua força à besta. Hoje vivemos o começo disso tudo, e isso aumentará cada vez mais. Eles são instituições que serão usadas durante um curto período de tempo, em prol dos planos malignos de Satanás. Todos eles se levantam e se gabam. Esses líderes se sentem completamente poderosos, como se nenhuma democracia pudesse derrubá-los, como se o tempo deles nunca fosse acabar. Mas o que eles esqueceram é que existe uma palavra que se cumprirá. Eles estão todos unidos em uma única mente. Eles acreditam em reconstruir melhor. Back, build, better. Eles chamam isso de construir novamente. Eles chamam isso de reset. Mas nós sabemos que eles estão construindo um reino que não vai durar muito tempo. Um castelo que será destruído, que não durará. O Salmo 2 diz assim: porque os pagãos se irritam e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se posicionam e os governantes tomam conselhos juntos contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras em partes e lancemos longe de nós as suas cordas. Do seu trono celeste o Senhor põe-se a rir e a ridicularizá-los. E no seu devido tempo os repreenderá com sua ira, e em seu furor os confundirá de pavor, declarando: fui eu que consagrei o meu rei sobre Sião, meu monte sagrado. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede e eu te darei as nações como herança, os confins da terra como tua propriedade. Tu as regerás com um cetro de ferro, como um vaso de oleiro as espatifarás. Por isso, ó reis, sede prudentes, aceitai a correção, magistrados da terra. Servi ao Senhor com temor e vivei nele com alegria e tremor. Rendei ao Filho adoração sincera, para que não se ire e vos sobrevenha repentina destruição, pois a sua ira se acende depressa. Verdadeiramente felizes são todos os que nele depositam sua plena confiança. Mantenham os seus olhos em Deus. Não parem de observar os sinais. Os homens vão começar a se gabar cada vez mais. Aqueles cujos seus nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro. E nós não fomos destinados para a sua destruição, mas nós fomos destinados para um reino milenar. E após isso, uma eternidade maravilhosa, que nem podemos imaginar. A grandeza da soberania, do poder e majestade, do leão da tribo de Judá, do guarda de Israel, daquele que brada em voz alta e vem com justiça, com amor e com retidão. Oremos. Nosso Deus e nosso Pai, obrigada, Pai, por esta mensagem. Nós somos o povo escolhido, o povo santo que hoje se arrepende dos seus pecados. Nos colocamos em Tua presença porque sabemos que sem Ti nada somos e nunca seremos.
Perdoa-nos, Pai, nos conduz à Tua vontade, dá-nos discernimento neste tempo tão difícil. Abre os nossos olhos espirituais para que possamos entender o bem e o mal. Dá-nos discernimento como o Senhor deu ao rei Salomão, porque hoje precisamos desse discernimento mais do que nunca. Acampa Teus anjos ao nosso redor e nos capacita com fé e coragem, em nome de Jesus. Deus abençoe, queridos, e até o próximo vídeo.